Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem, está começando mais um episódio do CT na Cultura. Hoje vamos falar sobre uma experiência que vem despertando cada vez mais interesse nas áreas da saúde, educação e bem-estar. As intervenções baseadas em música e a tecnologia vibroacústica. A música sempre emocionou, acolheu e conectou pessoas, mas e quando também pode ser sentida pelo corpo? Hein? Para essa conversa, recebemos novamente uma grande parceira do programa, a educadora musical, musicoterapeuta, artista e produtora cultural, fundadora do Espaço Aline Reis, em São José dos Campos, referência em musicalização infantil humanizada, e agora o primeiro espaço do Vale do Paraíba a oferecer a terapia vibroacústica. Minha amiga Aline Reis, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Ó, já posso até pedir música Pode hoje pedir já. música. Muito obrigada pelo convite, viu? Sempre um prazer ter você aqui, amiga. Sempre um prazer. A casa está sempre de portas abertas para você, viu? Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Bom, e para engrossar aqui o caldo também, a gente recebe também para essa conversa o diretor de estratégia e comunicação da Vibrosensory, plataforma brasileira desenvolvida pela Terra Eletrônica, empresa joseense que une engenharia nacional, tecnologia, música e inovação para ampliar as possibilidades das intervenções baseadas em música. Pedro Borba, seja muito bem-vindo. Oi, Meire, oi, Aline. É prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí, né, sobre tecnologia aplicada à música, aplicada ao bem-estar. Muito legal estar aqui com vocês mesmo. Muito obrigada por abrir sua agenda e vir bater esse papo com a gente. Acho que faz todo sentido, sim, de você ter aqui, né, que é um espaço de ciência e tecnologia também. E eu acho que, enfim, né, esse programa que é um programa cultural, então a música, a tecnologia tem tudo a ver com a gente. Vai ser muito massa bater esse papo com vocês. Então, eu vou pedir para a Shirley rodar a vinheta e a gente volta para essa prosa. Pode rodar para a gente, Shirley. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. No episódio de hoje, nós estamos recebendo a educadora musical, musicoterapeuta infantil, Aline Reis, e o diretor de Estratégia e Comunicação da Vibrosensory, Pedro Borba. Então, para começar essa conversa aqui, essa pergunta é para ambos. Eu queria saber de vocês o seguinte: quando ouvimos falar em musicoterapia ou intervenção baseada em música, muita gente ainda imagina apenas alguém ouvindo uma música relaxante. Na prática, do que estamos falando? Como vocês explicariam esse universo para quem nunca teve contato? Então, essa é uma dúvida bem comum, né? Porque, de fato, eu acredito que as pessoas imaginam isso mesmo, né? Que a musicoterapia é você colocar uma música e para relaxar mesmo, né? Mas, na verdade, a musicoterapia, ela vai muito além disso, né? Porque quando a música é utilizada com um intuito terapêutico, né? Com objetivos clínicos, ela se transforma assim numa ferramenta mesmo para estimular o cérebro, né? Então, na musicoterapia, a gente utiliza o ritmo, a melodia, a voz, os instrumentos e muitas vezes até o silêncio, né? Para alcançar alguns objetivos específicos. Então, na musicoterapia, a gente consegue trabalhar a regulação emocional, a coordenação motora, a comunicação, a linguagem, né? E entre
vários outros aspectos, né? Então, eu acho que o mais bonito disso tudo é que muitas vezes a música ela consegue chegar em lugares onde, por exemplo, assim, as palavras não chegam, né? Porque a música ela cria conexões, né? Por exemplo, aquele dia você estava aqui fazendo a sessão na vibroacústica e você relatou para mim que você chorou, que você ficou emocionada, né? Então, ela cria conexões, né? Ela desperta memórias. Então, eu costumo dizer que ela é uma linguagem universal mesmo, né? Porque antes da criança aprender a falar, né? Quando o bebê tá lá na barriguinha da mãe dele, ele já ouve a música, né? Ele já ouve a voz da mamãe, ele já sente ali a vibração, né? Dos sons ao redor, ele já reconhece, né? A voz da mãe, do pai. Então eu acho que a musicoterapia ela tem um poder de conexão muito grande, assim, sabe? Incrível. E para você, Pedro? Bom, primeiro, né, eu só para deixar claro, assim, eu acho importante frisar, né, eu não falo aqui como musicoterapeuta, né, eu falo aqui como um representante de uma empresa de engenharia que desenvolve tecnologia para esse ecossistema, né, da musicoterapia também, mas não só. E por isso que eu falo sobre esse assunto que eu acho que está em expansão, né, cada vez mais, e que é chamado de intervenções baseadas em música, né, Music-Based Interventions, né, que é um termo que se utiliza para reunir diferentes formas de se utilizar a música de uma maneira estruturada, pensada, para contextos de saúde, nesse contexto mais clínico, que envolve a musicoterapia, mas também educação, bem-estar, né? Eu acho que dentro desse universo existem essas modalidades com diferentes profissionais, diferentes expertises, né? E cada um atuando dentro da sua competência. Eu acho que o caminho é por aí, né? A nossa competência aqui dentro da Terra e da Vibrosensory, né? Que é essa linha de produtos que a gente tem para intervenções baseadas em música, o nosso foco é esse, é ser uma empresa de engenharia que fornece soluções para esse ecossistema, intervenções baseadas em música para saúde e bem-estar, né? E eu acho que, né, a vibroacústica, né, que é uma das técnicas, uma das modalidades que podem estar dentro dessas intervenções baseadas em música, né? Qual que é o diferencial dela, né? Ela pode se encaixar dentro de um conceito de musicoterapia receptiva, né? Porque você recebe o som, né? Ela integra música e vibrações mecânicas ali numa cama, né? Numa cama vibroacústica, vibrações de baixa frequência, então é mais os graves ali que você sente, né? E elas são sincronizadas a um conteúdo musical, muitas vezes desenhado com esses objetivos, né, que a Aline frisou muito bem aí, de como você pode trabalhar diversas percepções ali, né, do paciente de musicoterapia, e você cria essa experiência multissensorial, né? Eu acho que a vibroacústica, ela trabalha com a multissensorialidade, né? É a audição, mas também, obviamente, é o tato, né? É a vibração tátil que o equipamento proporciona, então você também vai receber a música a partir do seu corpo, não só a partir dos seus ouvidos, né? Então, eu acho que você potencializa a percepção do que é a música para você, né? E daí vai envolver os seus gostos, né? A sua identidade sonora e tudo mais, conceitos que a vibroacústica, que a musicoterapia trabalha desde sempre, né? Muito bem. E é isso, aqui na empresa, né? Nosso trabalho vem antes dessa intervenção clínica ou de bem-estar, né, e tal. A gente pensa como trazer uma infraestrutura tecnológica, né, para tornar essa modalidade vibroacústica, né, possível aqui no Brasil, né? A gente é pioneiro mesmo nessa produção, assim, né? Já houveram outros casos, assim, mas a gente está realmente colocando no mercado um produto, né? E é isso, né? A gente pesquisa, a gente projeta, a gente fabrica essa plataforma, né? Capaz de transformar a música em vibração física, né? Sincronizada com um conteúdo de áudio de qualidade, né? Uma música, enfim, é isso.
né? E o que eu vejo é que esse campo tem crescido, né? Um instituto que estuda isso de uma maneira ampla, mas tem um foco também para música, que é o Global Wellness Institute, né? Que é o Instituto Global de Bem-Estar, né? Que esse é um nicho de mercado, está crescendo muito, né? O mercado de bem-estar, né? De wellness. Então, esse instituto ele traz pesquisas, né? Sobre sound wellness, né? Sons para bem-estar, música para saúde e bem-estar, né? E eles têm reconhecido, né, que som e música, né, eles têm esses elementos cada vez mais relevantes numa construção, né, de uma experiência de bem-estar, né? Então é isso. Nosso trabalho é justamente contribuir para esse movimento, né? Demais, para esse momento final, que é o momento onde as pessoas recebem, né, essa experiência, né? Porque eu senti muito nesse lugar de uma experiência, assim, mesmo na cama, por exemplo, vibroacústica. Para além da cama vibroacústica, com quais outras modalidades vocês trabalham aí, Pedro? Vocês Ó, aqui desenvolvem? a Terra Eletrônica é uma empresa de tecnologia, trabalha com tecnologia assistiva, a grosso modo, é tecnologia para pessoas PCD, né? Então, produtos para baixa visão, produtos para quem tem alguma dificuldade de comunicação ou uma impossibilidade, pessoas com alguma questão motora. Então, tem mouses adaptados para computador, tem teclados adaptados, tem lupas eletrônicas para pessoas com baixa visão, tem soluções em braille que a gente já desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos, né? É, Caramba. e agora a gente tem uma modalidade que são instrumentos musicais inclusivos, né? Que são bem voltados para a musicoterapia mesmo, é também intervenção baseada em música, mas são instrumentos que você toca ali, tem uma interação para usar o instrumento. A vibroacústica é bem essa questão de receber o som, né? Receber ali a terapia ou receber a intervenção. E a cama, a almofada e os produtos que a gente tem da linha VibroSensory é um outro braço da Terra, né? Para esses produtos focados mais na questão da vibroacústica, né? Dessa tecnologia vibroacústica. E é isso, o que a gente tem feito nos últimos anos é bem voltado para a tecnologia assistiva, mas a VibroSensory, ela pega tanto tecnologia assistiva, tem muito adesão ao público da neurodivergente mesmo, né? Mas também tem essa questão de ir além da musicoterapia ou de uma intervenção clínica, vai para um contexto de uso pessoal, autoassistido, de bem-estar. Então, pode servir tanto para o corporativo, escolas, hotéis, spas, né? Muito Existem diversos amplo. exemplos no mundo com essa tecnologia sendo usada para esses fins também. Importantíssimo, né? Ainda mais se a gente for falar dos dias atuais que a gente dificilmente consegue se desligar, né? Também vivendo essa era digital, né? Essa coisa toda que a internet, que o mundo digital oferece para a gente, que é muito bom, né? Muito interessante, mas aí a mente às vezes não consegue, né? Enfim, parar um pouco, a gente não consegue respirar mesmo e sentir essas frequências e achei fantástico, assim. E Aline, você já esteve conosco aqui falando sobre musicalização infantil e o cuidado através da música. Agora inaugurou um novo momento na sua vida, que é esse espaço aí no VIP Center, um espaço maravilhoso, trazendo musicalização, musicoterapia infantil e a terapia vibroacústica para todas as idades, né? A partir da cama vibroacústica. Como que nasceu essa vontade de ampliar o trabalho e o que que mudou na sua atuação profissional, se é que mudou algo? Conta pra gente. Nossa, Meire, mudou muita coisa, porque eu dou aula, né, há mais de 15 anos e já faz um tempo assim que eu deixei de acreditar mesmo, sabe, nesse modelo de educação tradicional, porque eu acho que isso não funciona mais aqui no Brasil, sabe? Eu acho que a educação brasileira, ela tá bem ultrapassada, sabe? Então, eu deixei de acreditar em muita coisa, assim, sabe? Eu não acredito mais numa sala lotada, eu não acredito mais numa educação de faz de conta, sabe? E isso foi me deixando muito
cansada ao longo do tempo, né? Então, no ano passado, eu comecei a sentir, assim, uma vontade, né, de me reinventar de alguma forma, porque eu tava ficando muito frustrada, sabe? De ver isso diante de mim e não fazer nada, sabe? Porque eu acredito muito na educação, sabe? De verdade, eu acho que a educação ela é a única forma de mudar o mundo, né? Porque eu acredito que consciência é um caminho sem volta. Então, como que funciona a consciência? A partir do momento que você adquire consciência de alguma coisa, você nunca mais vai voltar a pensar do mesmo jeito, né? E ao longo desse tempo, assim, eu acompanhei muitas famílias, né? E eu comecei a perceber que as famílias, elas também estão, né, cansadas, né, dessa educação tradicional, de apostila igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais, né? O ser humano, ele não aprende igual o outro, né? Todo mundo tem a sua característica, né? A sua forma a sua visão de mundo, a sua forma de enxergar o mundo, né? E eu comecei a perceber que as famílias, elas também estão precisando se reinventar, sabe? Porque eu acredito no seguinte, Mary, que a maior referência para uma criança não é a professora da sala de aula, não é a diretora, não é a coordenadora. A maior referência para uma criança é o pai e a mãe, né? Então, foi com esse intuito, sabe, que eu abri esse espaço de poder trazer a família para dentro da sala de aula, né? E isso me impactou muito, assim, na minha vida, né? Porque aqui eu posso ser eu posso fazer o que eu acredito, sabe? E eu acredito, sim, que eu acho que a gente tem que cada vez mais humanizar a educação, né? Porque eu vejo as escolas e eu vejo, assim, muitas pessoas insatisfeitas, sabe? A equipe escolar está infeliz, está insatisfeita, os pais estão insatisfeitos. Então, eu acho que a gente tem, sabe, que dar um chacoalhão mesmo e tentar mudar isso, né? De alguma forma, sabe? Não, total. E é interessante você falar sobre isso, né? Que justamente pela essa linha muito com o que eu estava conversando com o Pedro aqui, que a gente estava falando, né? Esse mundo tecnológico e todas essas questões também que prepassam, né, esses universos e as especificidades de cada pessoa, né? De cada ser humano, de cada criança, nesse caso, né? Que você atende em sua maioria aí. Então, realmente às vezes as famílias elas estão muito separadas, né? E ter esse momento aí no seu espaço, onde a mãe, o pai participa ativamente dessa construção, dessa educação construída em conjunto, em coletivo, com certeza é uma experiência que vai marcar essas famílias para sempre, né? E a educação dessas pessoas que estão tendo essa oportunidade de passar por aí. Então, Eu, incrível. eu, ai, desculpa. Eu acredito que assim vai marcar para sempre mesmo a vida dessa criança, sabe? Porque a nossa vida, a nossa rotina é tudo muito corrido, né? O dia passa muito rápido, então você tirar uma hora, né, para sentar num tapete com o seu filho, tocar um instrumento, né? Ter um contato mais direto com essa criança, isso vai impactar para o resto da vida, na vida dessa criança, vai trazer muito mais confiança para esse indivíduo, né? Porque assim, eu sou mãe também, meu filho tem 9 anos, então assim, às vezes eu tô aqui trabalhando, o João quer conversar comigo, às vezes eu não consigo dar a atenção que eu preciso dar, né? Então eu acho importante a gente marcar mesmo, né, na nossa agenda, olha, eu vou ter um dia,
né, na semana, ou eu vou tirar um período no meu dia onde eu vou estar ali presente de corpo inteiro, né? Porque é que nem a vibroacústica. Eu acho que a vibroacústica ela traz para a gente também esse estado de presença, porque a gente está vivendo num período que a gente fica o tempo todo com isso aqui na mão, né? Seu filho está falando com você, você está aqui, né? Conversando com as pessoas, rolando feed, né? Então, como é importante a gente ter esse momento de se dedicar mesmo, né, aos estudos do nosso filho. E isso não que a criança vai crescer e no futuro vai ser um músico. Essa não é a intenção, né? Mas a aula de musicalização é a aula de música de verdade, né? Porém, uma aula de música adaptada ali para cada fase do desenvolvimento da criança, né? Ok, interessantíssimo. Parabéns aí pelo trabalho, né? Aproveitar Obrigada. agora e falar para vocês que estão aí do outro lado da telinha, a produção está colocando aqui no rodapé, né, as redes sociais, tanto da Aline, né, da Aline Reis, assim como também da Vibrosensory, né, aqui do Pedro, para que vocês possam se conectar, porque, né, enfim, a gente está falando do mundo digital e hoje a gente tem essa oportunidade de estar aí também, né, coletivados a partir das redes sociais e até para vocês saberem os serviços que são oferecidos, né, as engenharias todas que são oferecidas, enfim. Então, sigam bastante e aproveitem também para se inscrever aqui, caso não seja inscrito nesse canal, certo? Eu vou pedir para a produção rodar um vídeo para gente, aliás, dois videozinhos rapidinhos, para vocês verem do que a gente está falando aqui, porque a gente está falando, mas para vocês terem uma sensação na prática do que se trata, e a gente volta para finalizar com chave de ouro, certo? Pode rodar para gente, Shirley. A Terra Eletrônica está fazendo o lançamento em primeira mão de um recurso chamado Vibrosensory Musical. É uma cama terapêutica que vem para revolucionar. Gente, olha essa novidade. É uma cama que ela vibra de acordo com a música que você ouve. Nossa, Theo Meire está amando, ó. Não dá para explicar aí com palavras, só sentindo. Tá com a música que eu escolhi e aqui existe uma vibração que acompanha a música, né? Conforme toca, ela vibra e isso é para proporcionar relaxamento, é isso? Dá vontade de sair daqui. Terra Eletrônica agora zerou o jogo, sinceramente. O lançamento da linha Vibro Sensory Musical da Terra Eletrônica na Expo Teia 2025 foi um verdadeiro sucesso. Terapeutas, famílias e instituições puderam vivenciar de perto como os produtos Vibro Sensory Musical. O som e o corpo se integram em experiências sensoriais mais profundas, acessíveis e significativas. Se você quer entender como esses recursos podem fazer sentido na sua prática ou no seu espaço, chama a gente no WhatsApp ou no direct do Instagram. Vamos lá? Eu vou te ajudar. Eu vou ficar com amarelo. Pode ser amarelo pra mim hoje? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Alô, eu gostaria de falar com a Maia. Ela se encontra? Não? Não quer? Ó, o que você acha da gente construir um castelo? Puxa, você consegue. Vamos lá. Isso, puxa ele, Giovana. Isso, Giovana. Muito bem. Qual vai ser o próximo animal que vai sair daí de dentro? Vamos descobrir. Vamos descobrir. O tiodo quando anda pela sala, o seu sapato faz um som assim. Toque, 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 toque. O sapato faz um som assim. Toque, 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 toque. Cê está com pressa. Que demais. Para ambos agora também, acho que se o Pedro puder começar, eu queria saber aqui de vocês. Na verdade, antes dessa pergunta, eu queria perguntar para o Pedro. A Vibrosensory nasceu
nasceu dentro de uma empresa com décadas de experiências em engenharia eletrônica e hoje propõe uma tecnologia capaz de transformar a maneira como as pessoas vivenciam a música. Como que surgiu essa ideia de unir engenharia, a música e a percepção corporal, Pedro? Olha, isso vem é a origem do fundador da empresa, né, que é meu pai, o Valdemir Terra, conhecido como Terra, por isso Terra Eletrônica. Ele tem uma expertise de 50 anos aí com áudio, né? Vários dos equipamentos para tecnologia assistiva que a Terra Eletrônica produziu envolviam a questão sonora de áudio, né? Não necessariamente música, mas o áudio estava ali para escutar, para ouvir, para ter uma gravação de voz. E ele é sócio fundador da Stunner, que é uma empresa de áudio brasileira que produz caixas de som e tal ao longo dos últimos 50 anos. Então, vem dessa construção de expertise, né? Tanto os instrumentos que a gente tem inclusivos, os instrumentos MIDI que a gente tem hoje, quanto a tecnologia da Vibrosensory, né, que é uma tecnologia vibroacústica, vieram de demandas de conversas, de trocas com profissionais da área. Ele expôs em feiras e tal, e ele foi lapidando, né? Claro que fazendo também uma pesquisa com o que acontece fora, né, com o que existe fora. A vibroacústica não é uma invenção da Terra Eletrônica, tá? A Vibrosensory é uma tradução disso para o nosso contexto brasileiro, tá? A linha Vibrosensory é uma tradução da vibroacústica, que é um campo de estudo que nasce ali da musicoterapia, né, mas não necessariamente é atrelado exclusivamente à musicoterapia. E é um campo de estudo de pelo menos 40 anos, né? Desde a década de 80 ali, com o pessoal lá, o Olav Skille, lá, que é um norueguês que cunhou o termo, inclusive, ajudou a cunhar o termo e tal, vibroacústica. Então, vem desse lugar, vem de um lugar tanto de pesquisa para entender o contexto de mercado, o contexto de pesquisa acadêmica e o contexto de produção de engenharia, né? Existem diversos produtos similares, mas a gente fez uma versão brasileira disso, né? A gente fez uma versão brasileira disso com o conceito e com a expertise de quem já produzia para áudio há pelo menos 50 anos, né? Que é o Seu Terra, no caso. Então, quando a gente começou a estudar, né, isso, a vibroacústica, a gente entendeu que tinha essa produção científica, né? E tinha essa experiência, né, essa expertise internacional, né? Produtos similares e tal. E essas soluções, mas essas soluções no Brasil são praticamente inviáveis, assim, em termos, o valor em dólar, em euro, né? Então, inviabiliza importação e tal, e ainda assim é um nicho emergente ainda, né? No mundo todo, não só no Brasil, né? A gente deu o pontapé inicial em termos produtivos aqui, né? De uma maneira com mais escala, mas ainda assim tudo está começando a emergir, né? Junto com o que a gente entende aqui, com esse movimento desse mercado de bem-estar, que não é exclusivamente só o mercado para terapias e clínica, mas abre o leque para isso, para hotel, para spa, para várias vertentes aí do bem-estar e a saúde voltada, pensando na música, né? O sound wellness, né? O bem-estar através da música, engloba isso, também tem englobado nisso, né? É um dos leques aí de um leque maior que eu colocaria saúde e bem-estar, né? É isso, né? Então, a gente pensa em construir os equipamentos aqui, óbvio, mas a gente também pensa em desenvolver uma plataforma, né, de tecnologia que permite levar essas intervenções baseadas em músicas para esses diferentes contextos. Não necessariamente só para a clínica, não necessariamente só para o profissional da musicoterapia. Mas, claro, eu acho que é o profissional mais natural de aderir ao produto logo de cara, né? Por já trabalhar tecnicamente no seu raciocínio clínico com esse tipo de intervenção, né? Então, a gente consegue transformar a música em vibração com uma engenharia própria, nacional, né? É isso. O caminho foi esse.
Incrível, e acho que essa outra pergunta aqui faz muito sentido. Eu acho que eu gostaria que você respondesse, porque, enfim, e aí que vem muito de encontro com o que você estava falando, né? Que a música ela pode estar, né? Enfim, e a própria tecnologia em diversos lugares, né? Como clínicas, hospitais, escolas, espaços terapêuticos, né? Como é o caso da Aline, né? Exato. Empresas, né? Hoje a gente tem aí funcionários, inclusive estamos aí com essa briga na escala, né? 6 por 1, né? Porque a gente sabe que também é um recorte que diz muito sobre como esses funcionários estão trabalhando, né? Como que está sendo, né? Enfim, como que está sendo a produção em escala mesmo dessas pessoas, desses corpos, né? Então, e aí tem a ver com saúde mental, tem a ver com uma série de coisas, né? E aí eu queria que você falasse pra gente, né? Na sua visão, quais são as maiores possibilidades dessa ferramenta para os próximos anos, inclusive, né, nesse tocante mesmo da Vibrosensory? Tá. Eu acho que tem um caminho interessante, assim, eu vejo como um caminho interessante, é uma tendência, porque, como eu tinha dito, né, o mercado, eu acho que o mercado e também a gente tá entendendo que saúde, bem-estar, educação, trabalho, experiência de vida, né, não andam separadas, né? A gente tem que Nem tem integrar como, tudo isso no nosso cotidiano, né? E das pesquisas que a gente faz, inclusive com o Global Wellness Institute, né, que eu sempre dou uma lida no que eles estão fazendo, né, eles indicam que existe um crescimento forte, né, no que eles chamam de sound wellness, né, e também de música para saúde e bem-estar, né. É, então, eu acho que a música é um componente do nosso cotidiano, assim, muito importante, né, da experiência humana. E o que a gente precisa entender é que existem um trabalho muito sério sendo feito e muito aplicado, né, dentro da saúde e do bem-estar, olhando a música não só como um entretenimento, né? E até intuitivamente a gente sim. sabe que às vezes a gente escuta uma música, quer escutar uma música para se sentir melhor, se sentir relaxado, lembrar de uma época boa ou se remeter a um lugar bom que faça sentido para você, né? E hoje eu acho que existem profissionais, como os musicoterapeutas, por exemplo, que pensam, né, nessas intervenções com esse intuito, né, de levar essa pessoa para um caminho de bem-estar, para um caminho de saúde mental e tudo mais, né? Então, a gente aqui dentro, a gente acredita que a gente vai ver essas tecnologias cada vez mais presentes na vida das pessoas. Não apenas em clínicas, né, num setting terapêutico, mas também nesses outros lugares, né? Escola, empresa, hotel, spa. A gente já até fez experiências, né? A gente fez experiência no corporativo, a gente fez experiência com profissionais da educação, a gente já fez experiências em clínicas, que é a maioria, o que a gente tem de mais robusto, por enquanto, né? A gente tem possibilidades futuramente de pensar em longevidade, né? Em espaços de longevidade, spas, ambientes de acolhimento, né? Eu acho que tudo isso pode ser beneficiado de intervenções baseadas em música. Não necessariamente pelo produto da Vibrosensory, tá? Mas Sim. para entender como a música pode ser esse espaço de conexão social, conexão emocional, regulação sensorial, né? Eu acho que a música tem esse poder, né, das pessoas se conectarem com ela e se conectarem entre as pessoas por conta da música, por conta das afinidades Sim, sonoras, né? Eu acho isso muito importante, assim. Então, total. repito, né? O nosso papel aqui é fornecer infraestrutura para que isso ocorra, né? Para que diferentes profissionais e diferentes situações possam se beneficiar e construir experiências dentro, né, dessas áreas de atuação. Incrível, incrível mesmo. Fico imaginando, né, no mundo corporativo mesmo, nas empresas, enfim, linha de produção, em escolas, como você falou, né, professores que a gente tem visto que estão cada vez mais assim saturados. A Aline trouxe, né, cada vez mais, porque realmente é um momento muito difícil que a gente tem vivido, né? O aluno fica muito tempo no celular e às vezes para ele estar ali de corpo presente, né, que difícil que é, né, também. Enfim, então eu acho que toda a sociedade se beneficiaria, inclusive,
né, a saúde brasileira, porque a pessoa adoeceria muito menos. Hoje a saúde mental ela está se impactando de uma forma estratosférica na educação, nas empresas. O que a gente mais vê, eu recebo muitas pessoas aqui, converso com muitas pessoas, trabalho muito com essa linha de saúde mental também, e recebo muitas pessoas falando sobre isso, né? Ah, foi afastado por questão de saúde mental, foi afastado. Então, e a cama, por exemplo, que foi né, a tecnologia que eu tive a experiência de experienciar, né, traz a gente para o momento presente mesmo, de fato, e um relaxamento assim sem igual. Então, só sucesso mesmo. Aline, hoje existem muitas discussões aí sobre saúde mental, como a gente está falando aqui, né? Neurodiversidade, regulação emocional e qualidade de vida. Como que você enxerga o papel da música nesse cenário e por que que ela deve ser vista cada vez mais como uma aliada ao cuidado? Cuidado emocional, físico e etc. Sim. Então, Meire, eu acho que a gente está vivendo, né, um período muito importante para a história da música mesmo, né? Porque por muito tempo, como o Pedro falou, a música foi vista como forma de entretenimento, né? E hoje a ciência, ela já mostrou que a música também pode ser uma grande aliada na saúde mental, né? Então eu acredito que antes de qualquer diagnóstico existe uma pessoa ali com as suas singularidades, né? Existe uma história, uma família, emoções, diversidade, necessidade singular, né? Então, eu acho que a gente vive um momento, né, que tem se falado muito sobre saúde mental e principalmente sobre neurodiversidade, né? E quando a gente fala sobre neurodiversidade, a gente sabe que cada cérebro aprende de uma forma diferente, sente, se comunica diferente, né? Então, a música, ela respeita a individualidade de cada indivíduo, né? Ela não tenta fazer com que as pessoas respondam da mesma forma, né? Ela vai ali encontrando caminhos diferentes para se conectar com cada indivíduo, né? Porque, por exemplo, aqui na aula de musicalização, na musicoterapia, por exemplo, não é a criança que se adapta à aula, não é a criança que se adapta àquela atividade, é ao contrário, né? É a música que vai encontrando caminhos para se adaptar àquele indivíduo, né? Entendeu? Sensacional, gente. Que conversa boa. A gente está chegando no final aqui, mas daria caldo para a gente ficar aqui muitas horas conversando de fato, porque, né, falar sobre música e tecnologias, né, que utilizem a música como ferramenta aí para, enfim, todas essas coisas que a gente apontou aqui, realmente é conversa para mais de metro, como diria minha mãe. Mas, para finalizar, eu queria que vocês aproveitassem, né, esse momento. Vou deixar o espaço aberto e vocês falarem aí, né, Aline, quem quiser conhecer o espaço, vivenciar essas experiências todas, levar seu filho, sua filha, para vivenciar essas experiências todas que a gente trouxe aqui. E também o Pedro, né, para profissionais, clínicas, escolas, empresas, instituições de modo geral, que desejam conhecer a plataforma Vibrosensory, como que funciona, se a gente faz um contato diretamente com vocês, se é pelo direct, como que é. Lembrando que a gente vai deixar essas informações também aqui na descrição desse vídeo, mas queria que vocês falassem pra gente aí e deixassem uma mensagem, né, de repente, para as pessoas conhecerem mesmo, né, todas essas soluções inovadoras aí que vocês estão trazendo para a gente hoje, compartilhando conosco. Só para pontuar o que a Aline acabou de falar, né? É isso. Durante muito tempo, a música ela foi vista principalmente como entretenimento dentro de um senso comum hoje em dia, né? E a gente está vendo esse movimento da música ser reconhecida também como uma ferramenta para promover experiências relacionadas ao cuidado e bem-estar. Isso eu volto a frisar isso, assim. E isso não quer dizer
que a música substitua tratamentos ou outros profissionais. Não é sobre isso. É sobre como ela pode integrar isso tudo, né? É, integrar esses ambientes e essas práticas voltadas à qualidade de vida, ao desenvolvimento humano, à saúde mental e tudo mais. E eu acho que a Vibrosensory, ela nasce dessa vontade, dessa percepção, né? A nossa linha de produtos. E é isso, ela é voltada para profissionais, né? Da saúde, clínicas, hospitais, escolas, empresas, instituições que queiram conhecer a plataforma Vibrosensory, né? Elas podem entrar em contato diretamente com a Terra Eletrônica, né? Tem as redes sociais, né? @Terra Eletrônica, direct, WhatsApp, ali a gente tem um contato fácil. O Instagram da Vibrosensory a gente lançará logo em breve, ainda não está pronto, porque vai ter o lançamento do site e tudo mais, mas logo a gente vai fazer conteúdos em collab com o Instagram da Terra Eletrônica, né, que é o que a gente usa até agora. Então as pessoas elas vão ter esse contato natural com a linha Vibrosensory e o seu perfil nas redes, seu site e tudo mais, e o contato pelo WhatsApp, que é o que a gente sempre faz por ali. Entrando no nosso Instagram da Terra Eletrônica, você consegue ter esse acesso com a gente, falar direto com a gente pode pensar em propostas de integração, entendendo sempre o contexto de como a pessoa, como o cliente quer inserir ou pretende inserir a linha Vibrosensory dentro do ambiente que ele quer aplicar, né? Acho que o caminho é por aí. Então, a gente realiza demonstrações, a gente apresenta a tecnologia e a gente busca sempre entender esse contexto, né? De cada projeto, porque a gente vê a Vibrosensory não só como os produtos físicos ali, a cama ou a almofada, mas ela também é uma plataforma que pode ser adaptada para diferentes necessidades e diferentes aplicações. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez, Pedro, por essa troca aqui, por trazer para a gente. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui também o link da plataforma para as pessoas que estão assistindo a gente, né, e tiverem interesse em acessar, em compartilhar, porque é isso, né? Às vezes, eu hoje não vou fazer uso, mas poxa, conheço, né, uma pessoa, né, uma clínica, um sindicato, um espaço que de repente pode ser bacana, né, adquirir ou interessar ou integrar, né, enfim, nas modalidades. E aí tem a Aline aqui também, né, eu acho que faz muito sentido esse duo aqui hoje. Então, eu quero te agradecer, viu, mais uma vez por essa troca. E, Só 2 dedinhos de prosa para finalizar, desculpa. claro, Só uma última reflexão, tá? É algo que tem no nosso material e que eu gosto de trazer, é algo que eu penso bastante, né? Durante muito tempo, né, a gente talvez tenha usado a tecnologia, ou pelo menos parte dela, para disputar a atenção das pessoas, para tirar a nossa atenção, né? Isso tem implicações em diversos níveis, né? E talvez uma das grandes oportunidades que a gente tenha hoje, assim, para os próximos anos, seja talvez desenvolver tecnologias, soluções tecnológicas, né, que façam justamente o contrário, né, que devolvam essa presença para a gente, né, essa percepção e essa conexão. E eu acho que tecnologias com música, tecnologias musicais, soluções musicais podem ser um caminho interessantíssimo para isso. Total, total, com certeza, muito interessante e bacana você terminar com essa reflexão, porque realmente é algo que me remeteu a várias coisas, de fato, né? A gente está falando tanto aqui, né, desse momento que a gente está vivendo, globalmente falando, né, das redes sociais, enfim, da internet de modo geral, né, do digital em si, né? Como que isso de fato tira a nossa atenção, prende a nossa atenção naquilo, né? E não em nós mesmos, né? Enfim, interessantíssimo. Pedro, muito obrigada pela contribuição. Aline, fala pra gente. Eu queria agradecer por poder estar aqui mais uma vez com você, por essa parceria que eu tô com o Pedro, com a Terra Eletrônica esse ano, porque a Terra Eletrônica ter entrado na minha vida, assim, foi um presente de Deus mesmo, né? Eu até comentei com o Pedro esses tempos atrás, porque antes de eu saber, né? Porque eu conheço o Pedro já tem alguns anos, né? E eu não sabia que ele era da Terra Eletrônica, que era o pai dele, né? E desde o ano passado, quando eles lançaram a cama, gente, foi uma coisa tão
uma história tão bacana assim na minha vida, porque eu comecei a acompanhar e eu comecei a namorar a cama. Eu falei, gente, eu Eu vou lembro comprar. de você falando. Aí, numa conversa com o Fábio, assim, aí o Fábio comentou, nossa, é do Pedro, né, a Terra Eletrônica. Eu falei, nossa, a Terra Eletrônica é daqui de São José dos Campos, né? Então, assim, eu acho que a vibroacústica, ela veio para somar muito nesse universo, sabe? De musicoterapia, de integração sensorial, né? Eu uso muito aqui. O meu filho usa muito também. Então, eu estou muito feliz assim com essa parceria. Só tenho que agradecer mesmo ao Pedro, ao pai dele, e de poder estar aqui mais uma vez, né, falando sobre música, né, musicalização. Então, assim, quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram tá como Aline Reis /musicoterapeuta, né? E o meu contato tá lá, é só clicar no botão contato e já manda direto pro meu WhatsApp. Muito chique ela, gente. Olha, amiga, parabéns. Tá linda a sua Obrigada. sala. Tá incrível o seu espaço. Num lugar bem centralizado, no centro de São José, né? Enfim, e é isso, né? Que seja o início aí de algo bem interessante, início no sentido do espaço, né? Mas você já está atuando nessa área há tantos bons anos e agora desagou nisso, que bom, né? E que seja aí uma solução para muitas famílias também, né? Que venha integrar, que venha melhorar, facilitar a vida de muitas famílias aí também, de muitas crianças, enfim. Então, obrigada a vocês dois por emprestar o tempo de vocês e vir bater esse papo com a gente, viu? Sucesso, mais sucesso é o que eu desejo para vocês. Quero agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui, mas também pelo nosso Instagram. E agora vão seguir Vibro, Vibrosensory e vai seguir também a Aline Reis, certo? Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. A gente está deixando a plataforma também, link aqui embaixo, então não tem segredo. Vai lá se conectar, certo? Abraço, vejo vocês no próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Pedro. Obrigada, Aline. Obrigado. Tchau, tchau.